existem muitos fantasmas religiosos envoltos atrás do sábado. Então Deus ele criou o sábado para o homem descansar. Sábado quer dizer descanso. Deus ele preparou no dia do descanso um dia para as pessoas adorarem Ele e buscarem Ele e aprenderem com Ele através da palavra. Por que Deus criou o sábado? A palavra sábado, como já dito, quer dizer descanso, porque o homem precisa ter descanso. Esse negócio, o meu nome é trabalho, o meu nome é hora, e meu sobrenome é hora extra, é perigoso, porque o descanso é uma ideia de Deus. Já na onisciência dele, reconhecendo a nossa limitação física e emocional. O descanso é essencial. E como Deus ele sempre quis se relacionar com o homem, e ele sabia na onisciência dele, o que é a onisciência mesmo, gente? Saber por antecipação. Dentro desse contexto espiritual, Deus ele criou um dia para o homem descansar, reconhecendo a limitação do homem, a fragilidade física e mental e emocional do homem. Ele também criou esse dia, sabendo que os homens teriam suas preocupações diárias com o seu trabalho e a sua preocupação com os seus filhos e com os seus afazeres. Então Deus, ele também criou no dia do trabalho, ele falou, olha, no dia do seu descanso, no dia do sábado, que quer dizer descanso, você também arrume um tempo para poder me buscar. Então, o sábado ele tinha dois objetivos: descanso, tempo para a família, 3 objetivos, e tempo para Deus. Diga comigo: descanso, tempo para a família e tempo para Deus. No dia do descanso, que é o dia que foi o sábado criado por Deus, tinha esses 3 objetivos. Era o dia que o pai podia ficar com os filhos e brincar com seus filhos, porque nos outros dias o pai estaria no trabalho, não teria tanto tempo assim. E também para o marido ficar com a esposa, porque no trabalho também não teria tanto tempo assim. E a gente sabe que cada país tem a sua cultura, a sua forma de trabalhar, e a população está debaixo da lei daquele estado, daquele país, daquela república propriamente, ou de uma ditadura, ou sei lá, de um outro comunismo, sei lá, o regime que seja democracia, enfim, as pessoas estão debaixo desses regimes e debaixo das leis do país propriamente dito. E cada país tem a sua cultura. Porém, tem país que as pessoas trabalham o tempo todo, tem país que as pessoas trabalham menos. Nosso país, nós temos por lei um dia de folga na semana, na maioria das vezes cai no domingo, e não tem nenhum problema adorar a Deus no domingo, como algumas igrejas sabatistas, elas às vezes criticam o fato de nós adorarmos no domingo. E tem que ser no sábado, que seria o ontem, ou a véspera do domingo, ou depois da sexta. Então nós temos que entender e colocar na nossa ideia e no nosso coração que a ideia de Deus não era um dia de sábado propriamente, o dia de sábado. Seria, no caso, um dia para adorar. Ou seja, Deus ele quer sempre ser adorado, pelo menos uma vez na semana. Isso é a ideia de Deus. Por quê? Porque o homem precisa de relacionamento com Deus. Por quê? Capítulo 15 de João: eu sou a videira, vós sois o ramo. Nós somos parte de Deus.
A Bíblia Sagrada é clara. Por que nós temos que ter um dia para adorar? Porque a Bíblia Sagrada diz que sem Ele nós não podemos fazer nada. Por que nós temos que ter um dia para adorar? Porque o homem não vive só de pão, o homem vive também da palavra. Então Deus, como Ele é onisciente, Ele já pensou em tudo isso. Então Ele quer sempre um dia de adoração. Ele quer sempre que você e que eu tenhamos um dia para o descanso, um dia para a família, um dia para adorar. Está bem claro isso? Amém? Então, volta a reforçar. Não tem dinheiro para poder ir para o hotel? Então pega o dinheiro que você tem um pouquinho, vai na praça e toma um sorvete para a tua família. Não tem dinheiro para almoçar num restaurante chique, mas pelo menos vai comer um pastel para a tua família. Você precisa entender que isso faz parte. O lazer é importante. Não tem dinheiro para comer um peixe, não tem dinheiro para ir no Outback, não tem dinheiro para ir na Applebee's. Olha só, tem gente que nem sabe o que é isso, né? Verdade mesmo, tem gente que não sabe. Não tem dinheiro mas vai, pessoal, tomar um café, vai na padaria. Por quê? Isso é importante, comunhão com a família. Deus criou o dia do descanso também para isso. Deus criou o dia do descanso também para isso. Deus criou o dia do descanso para o marido ficar junto com a esposa ficar junto com o marido, para ficar junto com os filhos. E principalmente, vive na casa dele. Amém, gente? Está bem claro isso? Não tem nenhum problema adorar a Deus no domingo, por quê? Porque foi no primeiro dia da semana que Jesus ressuscitou dos mortos. Por exemplo, o batismo do Espírito Santo, lá de Atos capítulo 2, a Bíblia é clara. Foi no primeiro dia da semana. Não tem nenhum problema. Se fosse a questão sabatista, Deus faria tudo no sábado. Pelo contrário, quando Jesus morreu na sexta, as pessoas no sábado não perfumavam o corpo dele, porque tinham por costume não perfumar. Ou seja, deixaram de fazer alguma coisa que era importante para o Deus deles, por causa de uma regra mal interpretada. Mas hoje, nós vamos entrar no quinto dos mandamentos. Êxodo capítulo 20. Vamos estudar aqui o quinto mandamento. O quinto mandamento é o versículo de número 12. Qual é o primeiro mandamento? Vocês lembram, gente? Não terás outro Deus. Hã? Não terás outro Deus. Não terás outro Deus diante de mim. Por que não podemos ter outro Deus? Porque Ele é único. Segundo, não fazer imagem de escultura. Nós vamos ver que a imagem de escultura hoje, nós vamos aprender também, tem a ver com a honra. Depois, o terceiro mandamento é não tomar o nome do Senhor Deus em vão. O quarto, sobre o sábado, que foi domingo passado, aqui nós só temos uma recapitulada hoje. E hoje nós vamos falar do quinto mandamento, que é honra o teu pai e a tua mãe. Versículo 12, vamos ler? Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias da terra que o Senhor Deus te dá. Esse aqui é o primeiro mandamento escrito pela própria mão de Deus, que tem uma promessa. Nós já estudamos aqui que nenhum mandamento é para nos tornar religioso. Nenhum mandamento é opressor. Nenhum mandamento é destruidor. Todos eles é uma ideia de Deus para a proteção da humanidade. Bem-aventurado é aquele que tem os mandamentos, observa eles e procura obedecê-los. Estarão protegidos. Honra o teu pai e a tua mãe. Por que temos que honrar o pai e a mãe?
Porque se nós honrarmos o pai e a mãe, nós vamos ter vida longa. É uma promessa que Deus faz. Isso aqui é uma promessa que Deus faz para quem quer ter vida longa. Tendo em vista que muitas pessoas morreram, ou seja, ficaram desprotegidos, morreram precocemente, porque desonraram a título de desobedecer o pai e a mãe. Mas não está ligado à morte precoce somente ao desonrar pai e mãe. Está também ligado ao tempo determinado por Deus, como diz o capítulo 14 do livro de Jó. A Bíblia diz que nós temos limites. Existem limites que Deus ele dá para cada pessoa. Existem situações que Deus permite que muitos morram no mesmo dia. Pastor, será que Deus ele preparou um avião e colocou todo mundo lá dentro com o mesmo limite? Alguns sim e outros não. Mas só que Deus ele trabalha com permissão. Deus não trabalha somente com a vontade real dele. Ele também trabalha com a permissão. O motivo nós não sabemos. Um dia nós vamos entender. Nós vamos poder fazer um monte de perguntas. E ele vai trazer respostas. Algumas respostas Deus vai dar para a gente aqui na terra, através da palavra. Nós não vamos entender tudo da palavra, por mais que venhamos estudar, porque o nosso limite não permite. A Bíblia demorou 1.600 anos para ser escrita. Nós não vamos entender em 50 anos ou em 80 anos, por mais que queiramos. Tem respostas que não vai vir aqui, só vai vir lá depois no céu. Por que os pais devem ser honrados? Porque são únicos. São aqueles que nos geraram. Eles são únicos. Não vai ter outro pai, não vai ter outra mãe. Então eles são únicos. Eles precisam ser levados em consideração, acima de tudo, porque são únicos. São aqueles que nos geraram. E por que Deus manda honrar o pai e a mãe? Porque eles são símbolo de bênção sobre nossas vidas. Eles representam Deus na nossa vida. Eles representam cuidado da nossa vida. Representam zelo sobre a nossa vida. Pelo menos a maioria dos pais são assim, né? Amam os filhos e zelam pelos seus filhos. Alguém diz assim: só quem é pai e mãe vai entender isso que eu estou dizendo. Quando você vê um filho doentinho, que seja uma coriza, que seja uma gripe simples, ou que ele fique sem vontade de comer, ou está com uma febre, não quer brincar, o coração fica partido, arrebentado. A Bíblia Sagrada assim: vós homens, sendo mal, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Aí Jesus ele disse: quanto mais o vosso Pai que está no céu. Ou seja, nós que somos maus, nós sabemos fazer o bem para os filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Ou seja, Deus ele colocou os pais com uma forma de cuidador e de protetor dos filhos. Tem muitos que não fazem isso, muitos, mas a maioria são cuidadores, a maioria são abençoadores. Ou seja, os pais têm todos eles, até os maus, eles têm representa
representabilidade espiritual sobre os filhos. Isso é dado por quem? Dado por Deus. Então Deus, reconhecendo o poder que o pai tem, o poder espiritual que o pai tem sobre o filho, ele falou assim: honre o teu pai e a tua mãe. A honra está, pessoal, em gestos. A honra está em tratamento. A honra está em respeito. A honra está em consideração. Honra o teu pai. Por mais duro que ele seja, por mais que ele não tenha um bom testemunho para te dar, ele tem que ser honrado. Agora, honrar não significa dizer que você tem que concordar com tudo que ele está fazendo. É igual o pai que ele tem um filho e em qualquer outra situação em que ele tem que amar o filho. Quando todo mundo odeia o filho dele por causa de uma situação, o pai ama o filho. Independente se ele é aquilo ou aquilo outro, se ele está nesse pecado ou naquele pecado, o pai ama o filho de qualquer maneira. Independente se os outros não amam. Agora, não é porque o filho está praticando tal situação, tal pecado ou tal crime, que o pai concorda, mas o pai ama e tem que amar. Então o pai representa o amor sobre os filhos. Ou seja, olha para você ver como que Deus ele colocou o pai. Se você for num presídio agora, você vai ver uma fila de pai e de mãe, a maioria é mãe, numa fila para poder visitar um filho que praticou o crime. Não importa se ele estuprou, se ele cometeu homicídio, ou se cometeu qualquer outro tipo de crime. Se ele praticou a pedofilia com criança, a mãe está lá para visitá-lo. Porque para a mãe, ela é mãe. Representa o que isso? Representa o pai e a mãe, representa o amor de Deus sobre a vida dos filhos. É como Deus nos vê, irmão. Independente do pecado que nós cometemos, Deus olha para a gente e nos vê como filhos. Então o pai e a mãe têm que ser honrados. Porque, primeiro, eles representam Deus sobre nossa vida. Eles têm representabilidade espiritual sobre nossa vida. A Bíblia é clara. Tirando as exceções, porque Deus faz exceção, ou não faz? Deus faz exceção. Aquilo que eu expliquei, que Deus determinou um dia para cada um de nós. Temos limites, como diz Jó. Tirando as exceções que Deus ele permite que alguém vá precocemente, alguém morre dentro da barriga, alguém morre depois que nasceu, alguém morre com 3 anos de vida, 1 ano de vida, algum morre com 15, outro 20, enfim, nós não sabemos por que Deus faz isso. Mas nós sabemos que todos têm um limite. E sabemos que Deus também permite que alguma coisa assim aconteça. Ele pode fazer o que Ele quiser, porque Ele é autor da vida. Tirando esse caso, a Bíblia Sagrada diz aqui, um dos mandamentos o primeiro mandamento com promessa, é que Deus vai dar vida longa. Irmão, quem é que quer morrer precocemente? Ninguém. Eu não tenho dúvida que vocês aqui, a maioria de vocês não tem medo de morrer. Porque sabem que vão para a vida eterna, já tem o entendimento que nós temos limites. Eu estava acompanhando há 4 meses atrás, 5 meses atrás, uma senhora doente. Eu conversei com ela completamente. Ela estava com uma doença grave. E eu disse para ela: se Deus te curar, a senhora vai ver a glória de Deus. Se Deus te curar, todos nós veremos a glória de Deus. Ele cura quem Ele quer também. E agora, se Ele não te curar, você vai ver a glória. Expliquei para ela tinha um limite. Ela falou: pastor, eu sei que eu tenho limite. Eu não sei se meu limite vai durar 1 mês, 1 ano, mas eu quero viver o meu limite daqui para frente em paz. Ela teve um entendimento.
E expliquei para ela: enquanto você perceber que o teu limite está chegando ao fim, fala para Deus: Deus, eu a ti entrego o meu espírito. Como fez o Estevão, como fez o Senhor Jesus. Por que muitos jovens morreram? Acabou o limite deles? Sim e não. Por que sim e não? Vou te explicar. Porque muitos, o limite deles era maior. Mas Deus permitiu que eles morressem antes, porque desonraram os seus pais. Não obedeceram. Não saíram daquelas más companhias que os pais, que representam Deus sobre a vida dos filhos. O pai não é Deus. O pai representa a espiritualidade de Deus sobre a vida dos filhos. Representa zelo, representa amor incondicional. Porque um pai é capaz de dar vida para o filho. O pai é capaz de vender todos os bens que ele tem para dar para o filho. Ou seja, renúncia. Nem todos fazem isso, mas a maioria faz. Muitos morreram porque desobedeceram os pais. E não estou falando só do pai físico, não. Estou falando do pai espiritual também. O Ezequias é uma prova de que Deus, ele pode aumentar e pode diminuir o tempo de vida. O Ezequias, ele estava desobedecendo a Deus. Deus mandou a palavra e falou: você vai morrer. E ele entendeu que ele precisava se posicionar. Se posicionou, e o Deus autor da vida foi lá e acrescentou quantos anos? 16. Porque Deus acrescenta. Por que temos que honrar os pais? Nós já descobrimos aqui por que temos que honrar os pais. Vamos pegar alguns versículos aqui para a gente poder entender melhor ainda. Vamos lá. Vejam só esse versículo que nós vamos ler aqui. Efésios, capítulo 6. Versículo 1 e ao 4, a Bíblia diz assim: filhos, obedeçam os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. De todas as promessas que existem sobre a vida do homem, esse aqui é o primeiro mandamento que Deus fala: se você fizer isso, você terá isso. Pastor, a minha vida toda eu não honrei os meus pais. Então comece a honrar a partir de hoje. Esses dias eu estive lá com o meu pai. Eu precisei dar bronca no meu pai. Eu desonrei ele? Não. Só não concordei com o que ele estava fazendo e com as ideias dele. Tive que dar uma bronca nele. Ficou bravo. Mas depois ele fez o que ele nunca me fez quando era criança. Eu nunca vi. Ele me deu um abraço. A minha irmã falou: é tudo o que ele queria, pai. Um abraço. Ele precisou levar uma bronca para me dar um abraço. Eu não desonrei. Eu estava falando para ele de princípios importantes. Eu saí de casa, eu era adolescente, para fazer a obra de Deus. O meu pai nunca ligou para mim, para saber se eu estava bem, se eu estava mal, se eu precisava de alguma coisa. Ele nunca falou, ele nunca me ligou. Ele nunca ligou, meu pai nunca me ligou no aniversário meu. Falei tudo para ele essa semana. Ele ficou cheio de ira. Como assim, filho? Ir te ligar no orelhão, pai. Igual a minha mãe fazia. Ele queria, ele ficou bravo. Está vendo? Ele queria que eu fosse ligar para ele no orelhão. Ele ficou bravo. Eu precisei dar bronca nele. Depois ele chorou. Aí ele me deu um abraço. Talvez ele lembrou
de que, mesmo fazendo assim, ele foi honrado e continua sendo honrado. Eu servi o meu pai na mesa, eu coloquei para ele um copo e falei: pai, isso aqui é para praticar a honra, antes de eu dar bronca nele. Não precisa ter dinheiro para honrar, pessoal. Precisa de atitudes. As coisas mais caras não custam dinheiro. As coisas mais caras não custam dinheiro. Você acredita que o meu pai nunca me ligou para perguntar se eu estava bem, se eu estava mal? Você acredita que o meu pai nunca ligou para ver se eu precisava de alguma coisa? Eu saí de casa, eu era adolescente. Mas eu nunca deixei de honrá-lo. Eu nunca tinha falado isso para ele. Falei dessa vez, porque ele precisava ouvir isso. E não o desonrei por causa disso. A honra tem que ser praticada, porque a honra não foi criada, nós já aprendemos aqui, por causa de Deus. Diga mais uma vez: a honra foi criada por causa de nós. Ele disse: os que me honram, eu honro. Ou seja, quando nós honramos a Deus, Ele nos retribui com honra. De que forma que Ele nos honra? De várias formas. Ele pode abrir caminhos diretos ou caminhos indiretos. Ele prepara coisas, Ele prepara dias, Ele prepara hora, Ele prepara pessoas, Ele prepara situações de honra para aqueles que praticam a honra. Quantos são praticantes da honra aqui? Amém. Glória a Deus. Pratique a honra. Se você precisar chamar a atenção do teu pai, chame. Porque se você vê ele indo para o buraco e não corrigir, porque você está achando que isso é desonra, você está desonrando e não honrando. Tem que honrar. Pai, isso está errado. Não, mas eu sou seu pai. O senhor pode ser meu pai, mas eu não concordo com o que o senhor está fazendo. Isso é destruidor. Pratique a honra. Então aqui nós acabamos de ler Efésios 6. Olha que interessante. Os filhos devem obedecer, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que em tudo corra bem e você tenha longa vida sobre a terra. Então esse mandamento aqui já está dizendo que se você honrar teu pai, as coisas vão correr bem. Não está mostrando só o fato de você ter vida longa, para que tudo te ocorra bem. Então, além desse mandamento ele ser protetor, é protetor da família, é protetor do bem-estar entre os pais e os filhos. E a Bíblia diz mais: e pais, agora é com os pais, não irrite os seus filhos, antes crie-os segundo a instrução e o conselho do Senhor. Quando eu falei: pai, não irrite seus filhos, meu filho fez assim, ó. Ele estava até olhando para baixo. Quando eu falei: agora é para os pais, ele já fez assim, abriu o olhão. Ah, meu Deus do céu. Não irrite os seus filhos. Os pais têm obrigação também, irmãos, de não irritar os filhos. A Bíblia Sagrada é clara, de você não maltratá-los, diferente de corrigi-los. É você fazer o que não precisa ser feito. Cargas excessivas que você dá para o seu filho, que se colocasse nas suas costas você também não aguentava, mas você quer que ele carregue. É igual os líderes religiosos. Eles montam um monte de programa e jogam sobre as costas dos seus filhos espirituais, mas se colocasse nas costas dele, ele não carregava. Também isso tem que ser refeito, porque isso aqui não é só para o pai físico, é para o pai espiritual também.
que são os pastores, os bispos, os apóstolos, que tem também os padres também, e etc. Os líderes religiosos, eles montam uma carga, como diz a Bíblia, ele escoa o mosquito e engole cabelo. Então os pais também têm responsabilidade sobre os filhos, de não irritar. A Bíblia nos ensina em Efésios 5, não provocar a ira. Não provoque a ira dos teus filhos. Corrige sim, mas não provoque a ira. Não seja, se cometeu excesso, jamais que eu vou pedir perdão para o meu filho. Não, isso é uma desonra para mim, uma vergonha o pai pedir perdão para o filho. Não, se você, vergonha é você irritar, colocar uma carga excessiva sobre ele, reconhecer que a carga é excessiva e não pedir perdão para os seus filhos sobre o erro cometido. Não tem esse negócio de não chorar na frente dos filhos. Pode chorar sim. Eles têm que entender que você é frágil. Se você não puder ajudar os seus filhos, você tem que dizer: não posso por causa disso. Não queira tampar o sol com a peneira. É errado isso. Se você não pode, você não pode. Tem pai que ele quer se mostrar sempre o super-herói. Está errado. Você tem que mostrar também as suas fragilidades. Vamos ver mais um versículo aqui para a gente poder terminar. Provérbios 1,18, a Bíblia diz assim: filho meu, ouça a instrução do seu pai e não despreze o ensino da tua mãe. Isso aqui é Salomão falando para os filhos dele. E só está na Bíblia porque foi inspirado pelo Espírito Santo. Filho meu, ouça a instrução do pai. Pastores, e os pais que ensinam os filhos coisas erradas? Eles estão se desonrando. O que os filhos que ouvem coisa errada dos pais devem fazer? Quando criança, ele não sabe muito filtrar. Mas quando crescer e ele tiver a consciência, ele obrigatoriamente vai ter que fazer o galinho. Examinar tudo e reter o que é bom. Só o que é bom. Meu pai pode ter ensinado um monte de coisa para mim. Quando eu era criança, formou o meu caráter. Algumas coisas ficam registradas no fenômeno RAM, que nós já estudamos aqui, que é o registro automático da memória. Mas agora nós somos adultos e temos a consciência. Nós temos informações para poder filtrar as informações. E a gente começa a jogar o lixo, ou já que a gente não consegue deletar da memória, que ficou registrado automaticamente, a gente começar a gerenciar isso de uma forma que a gente possa acessar somente as coisas boas. Amém, gente? Amém. Bom, vamos voltar aqui. Outro versículo que eu quero ler aqui. Então, Provérbios 1,8: ouça a instrução do pai e não despreze o ensino da mãe. O Mateus 15, versículo, não precisa nem abrir que vai ser rápido. Mateus 15, de 3 ao 6 diz assim: respondeu Jesus: por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Olha para mim. A religião judaica é uma das mais tradicionais que existe e uma das que mais tem costumes. Todas têm, mas a judaica é uma das que mais tem. E eles tinham costume, por exemplo, aqui, se a gente for no banheiro, o homem ou a mulher vai no banheiro, a gente lava a mão antes de ir para o banheiro ou depois de ir para o banheiro? Depois que sai. Lá, para os judeus, o tocar no pênis é tão sagrado, tanto é que eles fazem o quê? Como?
a circuncisão, que eles cortam o prepúcio. Então, para eles, isso é sagrado. Eles lavam a mão antes de ir para o banheiro. Então, eles tinham o costume de lavar as mãos, era costume. Então, eles viram os discípulos comendo sem lavar as mãos. Eles iam comer, eles lavavam as mãos, não era nem por causa de higiene, era tradição religiosa. Não era nem por causa de higiene, que naquela época eles não tinham essa ciência que nós temos hoje, que pode trazer bactéria. Isso é tudo novo, gente. Isso é tudo novo, isso é do século XVIII para cá, que começou a descobrir isso. Antes não tinha, era tudo na raça mesmo. Então não era uma questão de higiene, era uma questão religiosa. O discípulo chegou, eles comiam, lavavam a mão, os discípulos já chegou metendo a mão na bacia ali. Graças a Deus, já comendo. Os fariseus olharam e falaram: meu Deus, esses caras aí, gente, eles estão comendo pra caramba, nem lavaram as mãos. E deu bronca em Jesus. Aí Jesus falou assim: vocês que invalidam os mandamentos por causa da tradição. Olha para você ver o que Jesus continua falando aqui. Versículo 3 ele fala: vocês invalidam os mandamentos por causa da tradição de vocês. Pois Deus disse: honra o teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai e a sua mãe será executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai e à mãe: qualquer ajuda que eu lhe poderia dar, dediquei a Deus como oferta, e não mais seria obrigado a sustentar o pai e a mãe. Ou seja, os judeus eles faziam o seguinte: eles tinham o pai e a mãe, tem que ser honrado. Se o seu pai é só, você é casado, se o seu pai e a sua mãe precisar da tua ajuda, você tem que honrá-lo. Ainda que seja a única coisa que separa o pai dos filhos, é o casamento. Não é? Deixará o homem, o pai e a sua mãe, e não se há, enfim, só o casamento separa o pai dos filhos. Então, aí pessoal, o cara falou: eu casei e meus pais que se lascam. Não. O meu pai nunca me ajudou. Nunca. Eu não lembro daquele homem ter comprado uma roupa para mim. Deve ter comprado, mas eu não lembro. Eu não estou expondo, não, estou dizendo uma questão de família. Eu não lembro dele ter comprado uma roupa. Não lembro. Mas eu sempre o honrei. Sempre comprei roupa para ele. Sempre ajudei. Sempre comprei. Sempre abençoei de todas as formas. Sempre. E vou continuar abençoando. Eu não posso falar: porque não fez, eu não vou fazer. Isso chama desonra. Você precisa honrar o teu pai. E lembre-se, honra não está ligado somente com valores. Está ligado com atitudes. O pastor Josué conta uma história de um rapaz que a mãe dele foi viúva, cuidou dos filhos, vendia bolo para poder pagar a faculdade do filho. O filho se tornou engenheiro, bem sucedido, e ele construiu uma bela de uma casa para a mãe dele, do lado da casa dele. Comprou um terreno bem grande. A esposa dele falou assim: por que você está construindo essa casa grande aqui do lado? Minha mãe vai morar aqui. Mas do nosso lado, se eu sou bem sucedido hoje, se eu sou rico hoje, sou abençoado hoje, você tem o conforto que você tem, a gente viaja para onde a gente quer, por causa do esforço do bolo dela. Agora seria uma desonra para mim estar tão bem e deixar ela jogada. Ele está certíssimo. Tem que honrar. Tem que honrar. Pratique a honra, porque é recurso para você. E por que Deus colocou isso como mandamento? Por vários motivos. Para proteger a família e proteger a vida.
Muitos jovens morreram porque desobedeceram aos pais. Morreram afogados, morreram assassinados. Muitos estão presos porque desobedeceram aos pais. Veja você que o mandamento é protetor. Quem concorda? Eu vou terminar. Então, o que os judeus faziam? Eles lavavam as mãos antes de comer, mas, olha isso, se eles trouxessem uma oferta para o altar, Jesus estava dando bronca deles por causa disso. Se por exemplo, se nós fôssemos uma comunidade judaica, na tradição deles, se você traz uma oferta, por exemplo, você traz uma oferta de R$1.000 para o altar, e deu para Deus, se teu pai estiver passando necessidade, você não precisa honrá-los. Na tradição judaica é assim. Jesus deu bronca deles por causa disso. Vamos ler de novo para você entender bem o que é isso quer dizer? Para você entender o que eles faziam. Eles entendiam que se eles dessem uma oferta, não precisavam cuidar do pai e da mãe. Mateus 15, versículo 3 ao 6, vou ler de novo. Respondeu Jesus: por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Jesus perguntou para eles. Porque Deus disse para honrar o pai e a mãe, e quem amaldiçoar o pai e a mãe, o pai e a mãe, terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se o pai e a mãe, se alguém disser ao pai e à mãe, qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a oferta a Deus. Tipo assim, mãe, eu não posso dar oferta para a senhora, eu não posso te ajudar, porque eu já dei uma oferta na igreja. Na cabeça dos judeus, se eles dessem uma oferta para a igreja, eles precisavam honrar o pai e a mãe. Jesus falou: vocês estão trocando as coisas. Vocês têm que ajudar a obra de Deus, sim, mas vocês não podem entender que vocês não precisam fazer mais pelos seus pais, porque vocês deram uma oferta na igreja. Eles entendiam que se dessem oferta, não precisavam ajudar o pai e a mãe. Jesus falou: vocês estão invalidando o mandamento, colocando a tradição acima do mandamento. O mandamento precisa prevalecer. Existem pais que depois que eles envelhecem, isso acontece, eles precisam ser tratados como crianças. Eles começam a perder a saúde, começam a perder o poder de cognição, que é o poder de inteligência, de raciocínio, até por conta da idade. E aí os filhos acabam se tornando pais dele. Mas lembre-se, você é filho, e tudo que você está fazendo chama-se honra. O teu pai não é um peso para você, a tua mãe não é um peso, a tua mãe é uma bênção, o teu pai é uma bênção, mesmo doente. Na família da minha esposa tem a mãe dela que é dependente, incapaz. Tem filho que faz tempo que não vai ver. Alguns acham que é um peso, não é. Tudo que for feito por ela é honra. Um remédio que compra é para honrar. Se dá um banho é para honrar. Alguns têm como peso. Tem alguns que desejam até que morra, porque está achando como peso. O teu pai, a tua mãe não é um peso para você, é uma bênção, mesmo se eles estejam doentes. Honre eles. Faz quanto tempo que você não compra um presente para honrar o teu pai? Quanto tempo que você não... Alguns não têm mais pai. Alguns até choram quando escutam uma mensagem dessa, porque não tem como mais fazer. Mas e você que tem? O que você tem feito? E como pai, você tem honrado também os teus filhos, tem se aproximado, tem falado com os teus filhos que ama ele, tem abraçado os teus filhos,
Tem chamado os teus filhos para tomar um café com você? Tem feito um almoço pelo menos uma vez no ano e falado, filho, eu quero que todos venham porque nós queremos conversar, honrar. Todos precisam ser honrados. O mendigo que está pedindo dinheiro no semáforo, eles precisam ser honrados. Você não tem dinheiro, dá a mão. Deus te abençoe. Desce no carro, dá um abraço, dá uma água. Não precisa. A honra precisa ser praticada, irmãos. Tem muita gente sendo honrada porque estão honrando. Só para concluir aqui alguma coisa, que na verdade, pessoal, quando a gente... Quem entendeu essa questão da tradição aqui dos judeus? Então Jesus falou, vocês estão invalidando o mandamento. Bom, segundo Timóteo 3, a Bíblia diz assim: sabia disso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, homens egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos, sem amor pela família, irreconciliável. Sem amor pela família e irreconciliável. Na quarta-feira agora nós vamos fazer um dia exclusivo da família. Se é da tua família, você vai vir aqui por causa da tua família. É o dia de investir neles. Você vai orar por eles. Eu já oro, mas você vai vir porque é específico. Você vai trazer ofertas pela sua família, que você ama eles. Você vai dar a cobertura que eles precisam. Nós vamos fazer aqui na igreja, na quarta-feira agora, o dia da renovação dos laços familiares. Abençoar os casais, abençoar os filhos. Bom, a primeira oferta que aconteceu na Bíblia, lá no Gênesis capítulo 4, um garoto morreu jovem. Morreu jovem pela idade que eles viviam naquela época. Caim. E por que Caim morreu? Alguém lembra? Aliás, desculpa, Abel. Estou invertendo as coisas aqui. Por que Abel morreu? Ele era fiel. Mas ele morreu. Ele honrou o pai e morreu. Nessa época não tinha mandamento. O mandamento veio depois com Moisés. Mas olha para você ver, pessoal, que esse cara ele foi amaldiçoado porque praticou a desonra com o irmão e a desonra para com Deus. O Gênesis capítulo 9, a Bíblia conta a história de Noé, que o filho dele zombou da nudez dele. Ele desonrou o pai. Foi amaldiçoado. E já o José, quando prosperou, quando estava tudo bem, a primeira coisa que ele fez, falou, me arrume carros, me arrume aí, que eu vou poder ir buscar os meus pais, o meu pai, vou buscar os meus irmãos, os meus sobrinhos, as mulheres deles, vou trazer tudo para cá. Ele honrou o pai dele, até o último dia da vida dele. O pai dele morreu no Egito. Ele fez uma cerimônia fúnebre, pegou os melhores carros e levou para enterrar na terra que Abraão tinha dado a ele como herança. Para honrar. Quando a gente pega a Bíblia Sagrada, a gente vê, por exemplo, aqui só para a gente concluir, a importância de honrar os pais aqui e o pai lá no céu. Segundo Reis 18, vamos ler rapidinho para a gente terminar aqui. Segundo Reis, capítulo de número 18. Honra. Diz assim, segundo Reis 18:1, e sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá.
Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Lê comigo. Ele tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou debaixo os bosques. E fez em pedaço a serpente de Moisés, a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel se queimavam incenso e se chamavam Neutzã. Olha para mim. Por que ele quebrou os altares? É porque o entendimento que ele tinha não permitia que ele tivesse outros deuses e nem imagens, porque isso desonraria Deus. Ele quebrou os altares, foi para honrar a Deus. A serpente, por que a cruz que Jesus morreu crucificado, ela desapareceu? Você imagina a serpente que Moisés fez? Foi Deus que mandou ele fazer essa serpente aqui, mas com um objetivo. Qual era? O povo foi picado por serpentes, e quem a cobra morte vai morrer. Deus mandou levantar a serpente no deserto. Quando a pessoa era picada, ela olhava para a serpente de bronze e ficava curada. Só que o povo começou a idolatrar, não entendeu o propósito. Olha para você ver, irmão, a falta de entendimento é uma desgraça. Então Deus fez algo. Por que Deus fez a serpente? Porque ela tinha um símbolo de Jesus. A Bíblia é clara. Assim como Moisés levantou a serpente, importa que o filho era profético. Importa que o filho de Deus seja levantado também. Ou seja, como aquela serpente fisicamente, as pessoas eram mordidas fisicamente, olhavam para a serpente e eram curados. Serpente tem um símbolo espiritual de